Oi, família! Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora, né, a uma parte da lógica chamada diagramas lógicos, beleza? Na verdade é uma lógica sentencial, né? São quantificadores lógicos que geram diagramas lógicos. Nós vimos os conectivos lógicos. E os conectivos lógicos, os operadores lógicos, eles são interpretados por meio das tabelas verdade. Agora, os diagramas lógicos, ou melhor, os quantificadores lógicos, eles são interpretados pelos diagramas lógicos. Então é mais ou menos assim, ó. Conectivo gera tabela verdade. Quantificador, todo, algum, nenhum, geram diagramas lógicos. Beleza? É uma lógica, né, mais contemporânea. 1851, um cara chamado Frege, né, um filósofo, ele veio, né, com essa nova linguagem para quê, Josimar? Para transformar aquelas sentenças que antes eram abertas em sentenças fechadas, em proposições. Beleza? Então agora aqui começam os diagramas lógicos. Não tem mais tabela verdade, certo? São proposições? São proposições. Mas são proposições formadas com conectivos? Não. São proposições formadas com quantificadores. O todo, qualquer que seja. O algum, existe pelo menos um. Né? O, não, o nenhum, não há, não existe. Então são quantificadores. Esses quantificadores, eles vão gerar quem? Os diagramas. Aqueles diagramas de Euler-Venn, do matemático. Beleza? Então agora vamos começar a entender quem são os quantificadores e os seus respectivos diagramas. E da mesma forma, Josmar, nós podemos fazer inferências, argumentações com isso? Podemos. Josmar, nós temos negações? Também temos. E cai em concurso? Bastante, independente da banca. Beleza? Então vamos lá comigo? Vamos começar aqui a parte teórica. Então olha só, diagramas lógicos. Então vamos começar o seguinte. Primeiro passo, Josmar. Vamos ver quem são esses diagramas. Mas primeiro, entender quem são, né? O nome que se dá são o quê? São proposições categóricas ou até mesmo são os nossos quantificadores lógicos. Então, quantificadores lógicos. Quem são eles? Primeiro quantificador, né? Nós chamamos de universal, né? Afirmativo. Por que universal? Universal vem de quê? Universal vai ser o nosso todo, relação de quantidade, todo, né? Todo A universal. Afirmativo porque todo A ele é B. Beleza? Então nosso primeiro quantificador lógico é o todo A é B. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, todo A, uma relação de quantidade e uma relação de qualidade. Por exemplo, todo homem é bom, todo policial é honesto, não é isso? Então nós temos aí o quê? O quantificador, né? Universal afirmativo. Beleza? Mas quando eu falo todo A, relação de quantidade, A é B, relação de qualidade, tá bom? Todo policial é honesto, todo policial, todo universal, quantidade. É honesto, qualidade, afirmando. Então, quando eu falo todo A é B, na minha cabecinha é isso aqui, ó. A está contido em B. Todo A é B. O A, ele é um subconjunto de B. Beleza? Tem simbologia? Tem. É muito que cai bastante? Não. Mas tem caído? Tem questões de concurso que foram realizadas? Tem. Então nós vamos ver aqui, tá? Existe a linguagem? Também existe. Então quando eu falo todo A é B, a simbologia é essa aqui, ó. Para todo X, se X pertence a A, então ele também pertence a B. Então aí nós temos a nossa simbologia,
certo? Ó, então nós temos aqui a nossa simbologia, beleza? Se x pertence a A, então x pertence a B. Para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B. É importante perceber o que também, Josmar? Se eu falo para você que todo A é B, eu posso falar que todo B é A? Não. E olha só que interessante. Olha quem está aqui dentro. Olha esse símbolo aqui, ó. É um condicional, não é? Você lembra que é o único operador que não comuta, Josmar? É o condicional, sim, então. Então aqui continua com o mesmo pensamento. Então, ó. Todo A é B, não é equivalente, não pode comutar com quem? Todo B é A. Então, todo A é B e todo B é A não tem o mesmo significado, beleza? Então, não possui a propriedade comutativa. Então, primeiro quantificador que nós temos, todo A é B. A é um subconjunto de B. Josmar, eles podem ser iguais? Não. O A tem que ser menor do que o B. O A vai ser um subconjunto menor, tá bom? E quando eu falo que todo A é B, né? Para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B. Essa é a simbologia. Que caiu na prova do INSS, que o CESP cobrou, que caiu na prova do Banco do Brasil, o CESP cobrou, que caiu algumas provas. Qual é o banco que mais trabalha com essa simbologia? Aí é o CESP, né? As outras não muito. As outras somente com o quê? Com os diagramas, com as inferências, com as negações. O CESP também mexe com todos esses conceitos aí. Então, a simbologia está aí, beleza? Então, o primeiro quantificador, Josmar, que nós temos é o universal. É o universal afirmativo. Então, é o nosso universal afirmativo, beleza? Primeiro quantificador lógico é o universal afirmativo. Próximo, vamos lá. Se nós temos universal afirmativo, nós teremos também quem, Josmar? Nós teremos também o universal negativo. Opa! Beleza? Se nós temos aquele universal que afirma, voltando lá, ó, universal afirmativo, todo A é B. Então, se eu tenho um universal afirmativo, eu vou ter também um universal negativo. E quem vai ser o universal negativo? Vamos lá. O universal negativo vai ser o quê? Universal todo A. Mas tem que ser negativo. Então, todo A não é B. Então, nós temos aí o nosso próximo quantificador, que também são proposições. Proposições categóricas. Beleza? Então, todo A não é B. Se todo A não é B, eu posso falar o seguinte, ó. A interseção B tem que ser o quê? Vazio. Porque todo A não é B. Beleza? E todo A não é B, às vezes, as bancas colocam como? Todo A não é B como? Nenhum A é B. Beleza? Nenhum A é B. Josmar, no diagrama vai ser o quê? Todo A, ele não é B. Então, todo A não é B. A interseção entre esses dois conjuntos é o quê? É vazio. Não tem nenhum elemento em comum. E a simbologia? Vai ser o seguinte. Opa, peraí. A simbologia. Não existe X, nenhum A, né? Que pertença a A e... Três parênteses dali. Que pertence a A e pertença a B. Nenhum A é B. Ou seja, aqui nós temos a nossa simbologia. Beleza? Então, nenhum A é B. Universal negativo. Eu posso falar todo A não é B ou até mesmo nenhum A é B. Mas eu pergunto para você, se nenhum A é B,
eu posso falar o quê? Que nenhum B também é A. Correto? Nenhum A é B, nenhum B é A. Ou seja, pode comutar. Então, se eu posso falar aqui, ó, nenhum A é B, é equivalente. Aí eu falo o que, Josmar? Nenhum B é A. Possui a propriedade comutativa. Muitas questões você mata só assim, sabendo o que comuta e o que não comuta. Então, voltando lá, ó, no primeiro, universal afirmativo. Todo A é B e todo B é A, não pode comutar. Beleza? Perfeito? O A está contido em B, mas o B não pode estar contido em A. Perfeito? Já no universal negativo, olha só, nenhum A é B, é equivalente a falar o quê? Nenhum B é A. Então, possui o quê? A propriedade comutativa, beleza? E outra coisa, ó, eu posso falar todo A não é B, como eu posso falar o quê? Nenhum A é B, sem nenhum problema, beleza? Vamos lá. Terceiro quantificador. Nós já vimos os dois universais, que é o universal que afirma e o universal que nega. Então, nós vimos aí o quê? O universal afirmativo e o universal negativo, beleza? Nós vimos aí os dois universais, aquele que afirma e aquele que nega. Então, se nós temos os universais, nós teremos também, quem diz os particulares. Então, particular afirmativo. Particular afirmativo. Quem é, Josmar, o particular afirmativo? O particular afirmativo vai ser o quê? Vamos lá. O particular afirmativo nós teremos algum, que é particular, algum A. Mas afirma para mim, algum A é B. Algum A é B. Outra coisa, pode ser algum, termos que aparecem nas provas. Pode ser existe, pode ser pelo menos um, ao menos um, alguém, beleza? Então são termos que dão ideia de quê? De algo particular. Então quando eu falo que algum A é B, se algum A ele é B, beleza? Se algum A é B, então o pensamento é o que, Josimar? A interseção entre A e B tem que ser diferente de vazio, beleza? Tem que ser diferente de vazio. Ou seja, quando eu falo que algum A é B, pelo menos um, ao menos um, existe, algum, alguém tem que ser. Então, o diagrama é esse aqui, ó. Algum A é B. E se algum A é B, a certeza que eu tenho é que pelo menos um elemento ele está aqui dentro. Beleza? Aqui dentro nós temos pelo menos um. Perfeito? Então, algum A é B. Então, se algum A é B, eu vou afirmar que aqui tem pelo menos um elemento. Perfeito? Algum A é B. Pelo menos um A é B. Existe um A que é B. Perfeito? Então, algum A é B ou algum BA. Ismael, é a simbologia. Vamos lá, então. Existe um X, né? Que ele vai pertencer a A e ele vai pertencer a B. Então, existe um X que pertence a A e pertence a B. Então, nós temos aqui a nossa simbologia, beleza? Ou seja, algum A é B. Então, aqui a simbologia de que existe um A que é B. Josmar, mas se existe um A que é B, eu posso afirmar que existe um B que também é A? Sim. Então, nós podemos inferir aqui o seguinte, ó, que algum
A é B, algum A é B, vai ser equivalente a eu falar o quê? Algum B é A. Então, algum A é B é equivalente a eu falar algum B é A. Beleza? Então, se algum A é B, então algum B é A também. Então, possui a propriedade o quê? Comutativa. Beleza? Então, já vimos o que, Josmar? Vamos voltar lá. Ó. Já vimos universal afirmativo. Beleza? Tá aí, ó. Universal afirmativo, todo A é B, todo, qualquer que seja. Universal todo, A é B, afirmativo. Então, universal afirmativo. Quando eu falo que todo A é B, não tem tabela verdade, tem diagrama lógico, Josimar. Então, quando eu falo todo A é B, na minha cabecinha é esse diagrama aí, ó. Todo A é B, todo policial é honesto, todo homem é bom, né? E assim por diante. A simbologia para todo X, né? Se X pertence a A, então X também pertence a B. Beleza. E outra coisa, não pode comutar, né? Ó, não comuta. Perfeito? Agora, universal negativo que já vimos também. Universal todo A negativo, A não é B. Ou até mesmo nenhum A é B, tá ok? Tem essas duas formas aí. Eu falar que todo A não é B é o mesmo que eu falar o quê? Nenhum A é B. Perfeito? Ó, todo A não é B é o que? A interseção ela é o quê? Vazia, porque nenhum A não tem nenhum elemento que pertença a A e B ao mesmo tempo, tá bom? Não temos nada em comum. Então, simbolicamente eu falo aqui, ó, não existe X que pertence a A e pertence a B, beleza? Porém, eu posso comutar. Nenhum A é B e nenhum A é B e nenhum B é A. Então, se nós vimos os universais, também vamos ver o que? Os particulares. Particular afirmativo, algum A é B. Existe pelo menos um, ao menos um alguém, né? Então, se algum A é B, a interseção ela é diferente de vazio. Por quê? Porque nós temos pelo menos um elemento. Pelo menos um elemento que pertence tanto a A quanto a B. Nós temos um elemento que pertence aos dois. Beleza? Que pertence tanto a A quanto a B. Então, algum A é B ou algum B é A. Perfeito? Bem, o que nós podemos falar ainda aí? Que a simbologia, né? Existe X que pertence a A e a B e que possui também a propriedade comutativa, é equivalente. Eu falar que algum A é B tem o mesmo significado de eu falar o quê? Que algum B é A. Ótimo. Então, se tem um particular afirmativo, teremos também o nosso quarto e último quantificador, que é o particular negativo. Quem é o particular negativo? Vai ser quem? Algum A não é B. Algum A não é B. Beleza? Algum A não é B. O que vai ser o algum A não é B, Josmar? Algum A não é B, ou até mesmo, é importante escrever também, né? Que quem faz muito isso é a Fundação Universo, ela gosta de reescrever dessa forma. Quando eu falo algum A não é B, ou seja, nem todo A é B. Beleza? Então, quando eu falo que algum A não é B, eu falar A menos B. É o que eu tenho A que eu não tenho em B. Algum A não é B. Então, se algum A não é B, ó. Algum A não é B. Ou seja, existe um elemento em A que ele não pertence a B.
algum A não é B. Existe um elemento que pertence a A que não pertence a B. Beleza? Agora, como é que fica na simbologia isso aí, ó? Existe um X que pertence a A, mas, é ideia de E, né? Não pertence a B. Nós temos a simbologia. Existe um X. Existe um X que pertence a A e não pertence a B. Beleza? Existe um X que pertence a A, mas que não pertence a B. Bem, será que pode comutar? Porque olha só, eu falar que algum A pertence, algum A não pertence a B, eu não posso garantir que algum B não pertence a A. Por quê? Porque eu posso ter os elementos de B todos aonde? Na interseção. Beleza? Então falar que algum A não é B não equivale a falar que algum B não é A. Perfeito? Não posso falar isso. Só te mostrar aqui, ó. Quer ver? Só para você perceber uma coisa, ó. Te mostrar. Quer ver? Apaga isso aqui. Ó, pra você ver. E vou criar aqui o seguinte. Vou criar aqui, ó. 1, 2, 3. Olha só. NA. Quantos elementos tem um conjunto A, Josmar? Ele possui 3 elementos. Concorda? Olha aí, ó. O conjunto A possui 3 elementos. Josmar, quantos elementos o conjunto B possui? Ele possui um elemento, na interseção ali, ó. Aí eu pergunto para você, algum A não é B. Concorda comigo? Algum A não é B. Cadê? Aqui eles, ó. Algum A não é B? Eu tenho algum A não é B. 2 elementos. Agora eu posso falar que algum B não é A? Não posso falar, ó. Não tem ninguém aqui, ó. Por isso que eu não posso afirmar que comuta. Beleza? Então é por isso que nós não podemos falar o que, irmão? Eu não posso afirmar isso aqui, ó. Eu falar aqui algum A não é B, não garante, não é equivalente eu falar o quê? Algum B não é A. Então eu falar que algum A não é B, não é equivalente eu falar que algum B não é A. Beleza? Não possui a propriedade comutativa. Perfeito? Não possui. Olha isso aqui. Tá ok? Então quando eu falo que algum A não é B, eu falo isso aqui, ó. Algum A não é B. Eu só posso garantir que eu tenho um elemento ou elementos aqui dentro. Beleza? Então, existe um X que ele pertence a A, mas ele não pertence a B. Existe um X que ele pertence a A, mas ele não pertence a B. Então, algum A não é B, não é equivalente eu falar algum B não é A. Beleza? Algum A não é B, algum B não é A. Não possui a propriedade comutativa. Então nós temos aí o que, irmão? Nós temos nossos 4 quantificadores. Beleza? Nós temos aqui nossos 4 quantificadores. Ou seja, quando nós vimos lá a lógica de primeira ordem, né? Quando nós vimos lá as tabelas verdade, nós vimos quantas tabelas verdades? Nós vimos 6 tabelas verdades, né? Que eram 6 operadores. O E, o OU, o OU, o se então, o se somente se e a negação. E para cada operador lógico, nós tínhamos o que? Uma tabela verdade. Né? Então as proposições ali eram formadas com conectivos. E para analisar aquelas proposições, analisar aqueles argumentos, inferências, né? A gente aplicava o que? As tabelas verdade. Agora aqui chegou um outro momento. Nós temos proposições sim, são proposições. Mas não proposições, Josimar, formadas com conectivos. Mas proposições formadas com quantificadores. Quem são esses quantificadores? É o todo, o algum e o nenhum. Então, quando eu pego uma questão de concurso, eu percebo que tem um quantificador ali, o todo, ou algum, ou nenhum,
eu não vou aplicar a tabela verdade. Eu vou aplicar diagramas lógicos. Todo A é B. Opa, todo A é B. A está contido em B. Opa, todo A não é B ou nenhum A é B. Conjuntos disjuntos, nenhum A é B. Mas algum A é B. Interseção. Beleza? Interseção. Algum A não é B. A diferença. E você percebe também que quando nós vimos as tabelas verdade, o que eu mostrei para vocês? Eu falei assim, olha gente, eu vou colocar aqui uma interpretação por meio de quê? Teoria de conjuntos. Para trazer uma interpretação concreta. E aqui, novamente, nós percebemos o quê? Que essas proposições chamadas categóricas dentro da filosofia, né? Elas são formadas por quê também? Por quantificadores, por diagramas, quer dizer, teoria de conjuntos. Então, é importante você perceber isso, tá? Então, se você tem lá um quantificador, todo, algum ou nenhum e suas flexões, né? Pense o seguinte, não é tabela, é diagrama, beleza? Então, nesse bloco, eu mostrei para vocês quem são os diagramas lógicos, qual é a simbologia, né? E o que comuta e o que não comuta. Dois comutam, dois não comutam, beleza? Todos têm a sua simbologia, a sua escrita e todos são o quê? Operações com conjuntos também, belezinha? Então, eu fechei esse bloco aqui agora e depois iremos fazer o que, Josmar? Mesma coisa. Iremos aplicar a linguagem, saber ler e escrever, depois fazer inferências, depois fazer argumentos e depois fazer negações. Beleza? Agora é o seguinte, vamos trabalhar não com os conectivos, mas com os quantificadores. Não com as tabelas verdades, mas com os diagramas lógicos. Beleza? Até daqui a pouquinho, a gente continua no nosso próximo bloco.